Amigos queridos, convidamos a todos a nos envolvermos na suave melodia da música que faz vibrar os nossos sentimentos mais purificados e que nos conduzem a pensamentos do bem e da verdade. Jesus, Mestre amado, se conosco, Senhor, envolva-nos em vibrações de paz e de esperança, para que, nutridos desta força que nos conduz, possamos seguir aprendendo a servir, que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante, que onde quer que estejamos, possamos levar em nossos corações as vibrações do seu amor, das páginas vivas do seu Evangelho, que repercutem em nossas consciências e nos preparam a cada dia mais para engrossarmos as fileiras dos trabalhadores da última hora, que se apresentam agora, Senhor, com o desejo sincero de aproveitar o tempo no espaço reencarnatório. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, para não titubearmos no caminho, e quando os percalços chegarem, que possamos sentir o convite, o chamamento a novos tempos para cada espírito na terra. Cubra-nos com suas bênçãos, Senhor, e guarda-nos em sua paz, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos no item que vai falar sobre o emprego da fortuna. Não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isto, vós a quem o amor do ouro domina, vós que vendereis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Mas isto é servir a Mamon. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros. A solução do problema, aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. É uma profunda reflexão do Evangelho, mostrando para nós que, como nós somos meros depositários, meros gestores dos bens divinos que estão na natureza, e que o homem, com a sua inteligência, amplia essas possibilidades divinas para o bem de todos, para o progresso social, para o progresso moral, para o progresso educacional da humanidade, em todos os setores, né? É dado ao homem essa matéria-prima, que é o planeta Terra, através do qual nós vamos construindo o saber, vamos construindo experiências, vamos ampliando as nossas potencialidades divinas.
E o dinheiro ainda é, nessa humanidade da Terra, um recurso de benefícios da lei do progresso, da lei de sociedade. E da lei do trabalho e de todas as leis divinas, nós podemos perceber que esse recurso amoedado, ele pode ter uma grande finalidade na nossa vida, que é a prática do bem e da caridade. Então, o Evangelho diz assim: espalhe ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. Espalhe ao redor de ti os tesouros da instrução, que necessita de recursos. Espalha sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Vamos, nesses dias, conversar bastante sobre o emprego desses recursos materiais, entendendo uma linha de pensamento que a doutrina espírita nos traz, que o próximo é o nosso caminho para Deus, todos sabemos. E Deus se vale do próximo para chegar até nós. Ora, se Deus se vale do próximo para chegar até nós, e se nós, ao chegarmos ao próximo, estaremos chegando a Deus, nós estamos entendendo que nós podemos vir a ser instrumentos da providência divina. Nós podemos vir a ser aqueles que estendem a lei de Deus ao outro, na forma da providência divina, no que se refere a servir a Deus. Então, essa linha de pensamento, o que é mesmo servir a Deus, nós precisamos ter claro que nós precisamos ser instrumentos de Deus para chegar ao próximo, para que o próximo se beneficie pela providência divina. Então, quantas vezes, diz Emmanuel, terás dito que amas a Deus e te dispõe a servi-lo? Muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus e que queremos servi-lo. E quantas outras tantas terá afirmado a tua fé na providência divina? Que confiamos na misericórdia e que a providência divina chega para todos nós? Mas será que nós já estamos imbuídos desse recurso de que Deus é o Criador Supremo do Universo e que toda a sua criação são co-criadores? Então, na condição de co-criadores, nós estamos sendo convidados a participar na obra da criação divina. E para nós darmos a nossa mínima colaboração na obra do Criador, na condição de co-criadores, nós estamos sendo, nesse momento, instrumentos divinos. Como figurativamente nós podemos ser a mão de Deus para alguém, trazendo a providência divina. E Emmanuel diz isso nessa lição do encontro marcado, que chama Cooperação com Deus. E o subtítulo, olha que interessante, cooperação individual de cada um de nós na execução do plano de serviço da providência divina. Como que nós estamos sendo chamados a esse plano de serviço da providência divina na condição de co-criadores. Provavelmente, porém, nós não nos pusemos ainda a raciocinar que os teus votos foram acolhidos e que Deus misericordioso, por intermédio de vasta corrente hierárquica de assessores, te enviou as tarefas de cooperação com a sua infinita bondade. Então nós falamos, amamos a Deus, queremos servi-lo, a nossa fé, temos confiança na providência divina. Isso foi ouvido, registrado, esse apelo do Espírito, e nos foram confiadas tarefas, mínimas que sejam. Que tarefas são estas? Junto de causas, organizações,
situações e pessoas que lhe requisitam assistência e intervenção. Então, a nossa ambientação reencarnatória, ela é feita para que a gente venha a ser esse colaborador da providência divina para alguém, que é o ato de servir. Então, os nossos pedidos chegam para nós. Se a gente expuser assim o problema, no teu setor de ação individual, será justo considerar que esforço e dedicação constituem ingredientes inevitáveis no encargo que te foi confiado. Diz Emmanuel, a fim de que obtenhas o êxito que denominamos dever cumprido perante Deus. Perante Deus, perante nossa consciência, perante as leis, não é? Então, nesse momento que nós somos instrumentos da providência divina, nós estamos levando o que o Evangelho disse, os nossos tesouros. Espalhe ao redor de ti do que és, do que sentes, do que pensas. E se nesse recurso financeiro amoedado ainda for instrumento dos teus sentimentos, isto é gerar recursos da providência divina a uma coletividade. Começa no nosso individual, a cooperação individual, que se estende ao coletivo se junto desses sentimentos a pessoa ainda tiver recursos materiais. Então ele vai dizer aqui, eu achei espetacular essa lição, em cada função que nós temos na vida, como nós podemos cooperar com Deus. Na condição de mães e pais. Diz assim Emmanuel, se recolhesses da vida tão somente filhos robustos e virtuosos, que indícios de amor oferecerias a Deus, quando Deus te pede o coração mais profundamente voltado para os filhos menos felizes, com bastante abnegação para jamais abandoná-los, ainda mesmo quando o mundo os considere indesculpáveis ou desprezíveis? Isso é instrumento de Deus. É a cooperação nossa na obra do Criador. Porque nós criarmos filhos robustos e felizes, né, não vai requerer de nós a expansão, por exemplo, da abnegação, do devotamento, da renúncia, que um filho que traga problemas mais graves, que é um filho de Deus confiados a nós temporariamente, para que possamos envolvê-lo com os nossos sentimentos. Uma outra situação do planejamento reencarnatório, ele coloca: professor ou mentor, se reunisses contigo apenas os discípulos inteligentes e nobres, quem estaria com Deus no auxílio aos rebeldes ou aos retardados? Quem estaria? Então, quando nós oramos e dizemos, eis-me aqui, Senhor, me faça instrumento da vossa providência, isto precisa ser uma fala com lucidez, seguida de ações. Então, veja bem, quem cooperaria com o Supremo Senhor do Universo nas horas de tempestade, quando as nuvens da incompreensão e os raios da calúnia varam a atmosfera das instituições, exigindo a presença dos que cultivem brandura, compreensão, a fim de que a divina misericórdia encontre instrumentos capazes de ajudá-la a restaurar os elementos convulsos. Então, se você está numa obra, numa instituição que seja, e essa instituição ela sofre abalos, quem cooperaria com Deus para ser a providência divina daqueles a nós confiados? Porque muitas vezes, diante de um abalo, nós nos fazemos vítimas, nós nos fragilizamos e queremos... temos falado todos os dias que, muito embora a lei de adoração inclua o pedir,
e nós somos eternos necessitados, o tempo que se instaura em nossa consciência é o de dar. Porque dando daquilo que somos, nós teremos a mancheia, o manancial do amor. Nós estaremos recebendo naturalmente, multiplicado, centuplicadamente, aquilo minimamente que nós estamos doando. Então, quem colaboraria com Deus nos dias de perturbação? De maneira a limitar a incursão das trevas. Quem apagaria o fogo do ódio entre as vítimas da ilusão ou da vaidade? Nos lugares em que o Supremo Pai necessite de corações suficientemente corajosos e humildes para sustentarem o bem com esquecimento de todo o mal? Isto é servir à causa, do Pai amantíssimo na terra, sermos instrumentos da misericórdia divina, sermos ações da providência divina, espalhando ao redor de nós, como sugere o Evangelho, onde quer que nós estejamos. E onde entra, então, o emprego da fortuna? Primeiro que os valores morais armazenados no espírito é que norteiam a administração dos bens materiais. E quando o espírito está imbuído dessas virtudes, os bens materiais são bem-vindos para que ele possa conduzir de forma benéfica na condição de co-criador da obra divina, na sua colaboração no mundo. E é esta associação que os espíritos sugerem para nós, que os nossos talentos, os nossos recursos, os nossos valores estejam à disposição para nós administrarmos os bens terrenos e que esses bens terrenos possam gerar todos os níveis de progresso ao espírito. Nós temos aprendido que servir a Deus é, evidentemente, servir ao próximo. E muitas vezes, servir a Mamon é servir única e exclusivamente a nós mesmos ou aos nossos. Então, quando Emmanuel traz um texto do livro Instrumento do Tempo, intitulado Atendamos, ele diz assim: quando o mestre ensinou que não se pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, não desejava, por certo, dividir as criaturas em dois campos opostos, nos quais os ricos e pobres, os bons e os menos bons, os justos e os menos justos da terra, se guerreassem constantemente. Então, o entendimento do que seja isso não é separar em categorias espíritos que agem desta maneira e espíritos que agem daquela outra forma. Mas, ele diz, encontrando um doente que nos propomos aliviar ou curar, efetuamos imediata separação entre o enfermo e a enfermidade, atacando a moléstia e protegendo-lhe a vítima. Tem uma frase que é bem comum e ao mesmo tempo maravilhosa, que sempre nós gostamos de alimentar o nosso campo mental com ela, que diz assim, que nós devemos odiar o pecado e amar o pecador. Esse pecado e pecador, obviamente, que é entre aspas, né? Então, o que significa isso?
que é importante todas as vezes que nós nos depararmos com alguém que está servindo a Mamon e, portanto, está numa situação que necessita da nossa cooperação, nós compreendermos que ele não é, de maneira nenhuma, aquilo que ele está apresentando naquele momento. Que o espírito é muito mais do que aquilo que nós estamos vendo, percebendo ou sentindo em relação a ele. Então, Emmanuel diz assim: se fomos chamados a cooperar no levantamento de alguém que se entregou ao desequilíbrio, ajudemo-lo, soerguendo-o com a verdadeira confiança em si mesmo, devidamente restaurada. Então, como auxiliar alguém que está perdido em Mamon? Oferecendo para que ele realmente possa perceber os seus equívocos, mas, sobretudo, caminhar com ele na direção de Deus, caminhar junto e não simplesmente apontar caminhos. Porque esse início do processo de nós servirmos a Deus, ele é bem complexo e a caminhada exige muitas vezes recursos que nós não enxergamos que temos. Exige que nós possamos olhar para nós mesmos e absorvermos forças, angariarmos forças íntimas para prosseguir naquela direção. Então, não tem como servir a Deus sem o exercício da fraternidade. Porque às vezes, quando alguém está caído, porque serve a Mamon, ao fazermos aquela análise, ou muitas vezes ao criticar, nós igualmente ficamos na posição de quem serve Mamon. Porque servir a Deus é simplesmente auxiliar. Então esse entendimento ele é muito importante, porque sair por aí caçando aqueles que servem a Mamon é comungar das mesmas ideias, embora de uma forma diferente. E servir a Deus é servir o próximo, inclusive aqueles que estão servindo Mamon. Então, é através desse entendimento que nós vamos verdadeiramente cooperar com aqueles que estão conosco, necessitados do nosso amparo. Então, a verdadeira caridade que nós devemos executar em nossa intimidade e fora de nós, ela é exercida invariavelmente em ambientes coletivos. Então, nos trabalhos que realizamos com o nosso grupo de convivência, onde vamos aprender a estar de verdade uns com os outros, sem julgar, sem criticar, a falar sem presunção, a socorrer sem exigência. Então, aí está o servir a Deus. Falar sem presunção e socorrer sem exigência. Sem exigir que o outro se ajuste ou mude e se enquadre no padrão que nós achamos que é o melhor. Tudo isso, evidentemente, é um treino e é preciso que a gente pratique isso. A verdade é que nem sempre nós conseguimos ser aquilo que nós já consideramos que é o melhor para nós.
porque isso leva um tempo para que o fruto amadureça. Então, quando Jesus reuniu o seu apostolado, ele quis nos ensinar que sem o exercício da fraternidade, da mansuetude, da bondade, nós não iríamos de maneira nenhuma realizar aquilo que nós viemos fazer na Terra. Então, para desenvolvermos os sentimentos, vamos precisar conviver com aqueles companheiros que Deus colocou no nosso caminho para que pudéssemos exercitar todo o tempo todo, esse servir a Deus. E aí, quando Jesus convoca o seu apostolado, ele chama, por exemplo, Pedro, que era um espírito impulsivo, que era um espírito preconceituoso, que era um espírito com inúmeras dificuldades. E ele não para aí. Ele vai chamar João, que era ainda quase um menino, era um jovem, com todas as características de um jovem. Ele vai chamar Tiago, que era muito ligado ao farisaísmo. Ele vai chamar Tomé, que era um descrente em tudo. Ele vai chamar companheiros que, naquele momento, embora trouxessem na sua intimidade uma grandeza espiritual, sem o qual não seria possível dar todos aqueles testemunhos que eles deram lá na frente, mas eles estavam envoltos por uma cegueira material, que é própria de quando nós mergulhamos no corpo físico. Então Jesus vai convocar esses apóstolos para mostrar para nós, em humanidade, como é mesmo servir a Deus ante aqueles companheiros que a vida trouxe para perto de nós, para que todo o tempo todo, nós pudéssemos exercer na nossa intimidade esse serviço a Deus. Então, caso contrário, se nós não compreendermos isso, o que acontece? Nós vamos começar, como diz essa lição de Emmanuel, né? Há quem se isole da luta a pretexto de cultivar a sublimação. Entretanto, é sempre fácil satisfazer os imperativos da virtude onde não há tentação. E não é difícil entender a caridade onde a fartura se revela excessivamente. Então, tudo isso é o que nós precisamos evitar para que possamos entrar nesse clima de servir a Deus. Nós fomos colocados num ambiente, num contexto, com determinadas pessoas, para que pudéssemos todo o tempo exercitar esse servir a Deus. Então, quando um espírito se aproxima de nós com a característica, por exemplo, da avareza, nós precisamos buscar recurso na nossa intimidade para auxiliar este espírito a se afastar da usura, para que seja despertado na intimidade dele a caridade. É esse o movimento. Todo o tempo todo, ante aqueles que mostram para nós, muitas vezes, o lado sombrio da personalidade, nós
fixarmos na melhor parte, para verdadeiramente poder auxiliar. Então, compreender isso é nos entregarmos a esse movimento da alma, porque sempre é importante nós perguntarmos: para que eu sirva a Deus, qual é o meu campo de redenção? E o campo de redenção é o ambiente familiar, é o ambiente de trabalho, é a sociedade onde nós vivemos, com todos os elementos que ela nos traz de tentação. Porque quantas vezes nós ficamos tentados a criticar? Quantas vezes nós ficamos tentados a acusar? Quantas vezes nós ficamos tentados a expressar uma vibração de pré-potência? Então, nesse ambiente, com esses embates, é que cada um de nós vai exercer o servir a Deus. Então vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo, que nós aqui na terra possamos aprender mais e mais as tuas lições, Senhor, de vida eterna. 1000 vezes obrigado pela sua presença, pelo seu exemplo. Obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui. Obrigado, Senhor, por aqueles que nos rodeiam, que nos oportunizam a convivência, para que nós possamos nos tornar espíritos melhores, que possamos caminhar pela terra perdoando, que possamos caminhar pelos ambientes que fomos convidados a estar, oferecendo do que temos de melhor. 1000 vezes obrigado, Pai, pela sua presença em nossas vidas. Que possamos, nesta existência, exemplificar estas lições de vida eterna, porque só o exemplo, Senhor, nos arrasta para ambientes melhores. Fortalece-nos, socorre-nos e faça de nós instrumentos do seu amor e da sua bondade, aonde quer que nós nos encontremos. Rogamos, Mestre, que os bons espíritos possam nesta hora vibrar em favor dos nossos irmãos, registrados no caderno de vibração da nossa casa. Que eles possam receber do seu amor e da sua misericórdia. E nesta hora oramos, Senhor, pelo Brasil, por esta pátria amada, para que todos nós, brasileiros, possamos ocupar as nossas posições, nos tornando espíritos melhores, servindo a todos que se aproximam de nós, com o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.